Bom dia. Bom dia. Então, vamos dar seguimento aqui ao nosso programa de atualização científica semanal do Hospital Encore. E hoje vamos receber a doutora Adriana Araújo, hemodinamicista, cardiologista do Hospital Encore e que colabora muito com a formação científica dos residentes, tanto no setor de hemodinâmica, quanto também no ambulatório, na discussão dos casos. O Adriano é muito precioso para nós na residência médica e eu tenho muita alegria de assisti-lo aqui. Bom, obrigado, Débora. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado por ter chamado para falar de um tema que a gente, no serviço, a gente gosta muito. Tanto é que a gente tem várias publicações. Não estou conseguindo passar meus slides. Temos aqui várias publicações nos últimos anos, 4 publicações em revista, justamente sobre esse tema, né? Alguns casos de intervenção, alguns casos de achado em comum, como ARCAPA, em que foi conduzido clinicamente, mas em todos foi feita aí uma revisão, e é algo que a gente tem sempre atenção e fica de olho no serviço. O que interessa a todos é a imagem curiosa, a imagem fora do normal. Bom, essa coronária anômala é uma alteração felizmente rara, com incidência baixa, menor do que 0,7%. Muda na literatura conforme o autor, mas sempre é uma incidência muito rara, muito baixa. Mas mesmo sendo rara, ela ainda é de muita importância, porque é a segunda causa de morte súbita cardiovascular em atletas jovens, perdendo apenas para a cardiomiopatia hipertrófica. Ela pode ser uma condição benigna, e felizmente na maioria das vezes é benigna, nada tem que se fazer, ou ela pode ser potencialmente grave e até mesmo letal. A origem e o terço proximal dessa coronária são preditores importantes da gravidade dessa condição. Então, a gente sabe que coronários com origem muito alta, já fora do seio coronário, acima da junção sinotubular, ou que saem muito anguladas, fazendo um formato de fenda na origem, devido a essa angulação muito aguda na sua origem anômala, estão implicados com gravidade e riscos para esse indivíduo. Da mesma forma que o trajeto interarterial, que a gente vai detalhar mais à frente, e a hipoplasia dessa parte proximal da coronária também podem levar a isquemia e riscos para esse indivíduo. O diagnóstico ele é bastante difícil, porque na maioria das vezes os pacientes estão assintomáticos a vida toda e o primeiro sintoma pode ser uma morte súbita. Um quadro realmente impactante, né? Porque o indivíduo vinha saudável, fazendo atividade física e a gente às vezes vê aí nos telejornais, na mídia, alguém que caiu em campo, alguém que durante uma atividade física intensa teve um mal súbito. Bom, mas antes de mais nada é preciso a gente entender o normal para a gente dizer o que é o anormal, né? O normal é a coronária direita ter origem no seio coronário direito, correr no sulco atrioventricular para a região posterior, tá, do coração. Enquanto a coronária esquerda tem origem no tronco da coronária esquerda, no seio coronário esquerdo, e ela se subdivide em artéria descendente anterior, que vai correr sobre o septo interventricular, e a artéria circunflexa, que vai correr posteriormente também no sulco atrioventricular. Então, esse é o conceito de normal, e é o que a gente vê no nosso dia a dia no laboratório de hemodinâmica. Então, aqui o catéter na coronária, perdeu o loop, na coronária direita, né? Fazendo aqui, então, a injeção de contraste, a gente vê enchendo toda a coronária direita, ela correndo todo esse segmento no sulco atrioventricular. Aqui a artéria descendente anterior. Aqui, então, a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda já se divide em descendente anterior e artéria circunflexa. Eu mudei de plataforma e eu perdi o loop. E aqui, então, ó, a mesma artéria, né, o tronco da coronária esquerda, a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa também no sulco atrioventricular.
Bom, uma vez que a gente entendeu o que é o normal, a gente vai partir para pesquisar o anormal, né? A origem anômala, ela pode ocorrer de duas formas. Ou a coronária tem origem, a coronária anômala tem origem no tronco da pulmonar, tanto a coronária direita pode ter origem no tronco da pulmonar, quanto a coronária esquerda, algo realmente muito grave para o indivíduo. Ou eles podem apresentar origem anômala da própria aorta, apenas saindo no local diverso a esse que a gente demonstrou agora. A coronária anômala se originando do tronco da pulmonar, da artéria pulmonar, felizmente é uma condição muito rara, né? A incidência é menor que 0,03% dos indivíduos. A coronária anômala com origem na aorta é mais frequente e ainda assim é muito rara, acontecendo em até 0,64% dos pacientes. Dessas alterações, a mais comum de todas, sem dúvida, que a gente vê com bastante frequência, é uma artéria circunflexa anômala, com origem aqui junto ao órgão da coronária direita e correndo para o seu trajeto. Em segundo lugar, a gente tem a coronária direita anômala, com origem aqui ao lado do tronco da coronária esquerda, e então ela corre contralateral para suprir a parede inferior do ventrículo. Então, aqui algumas dessas imagens, né? A primeira delas, um caso de coronária anômala com origem no tronco da pulmonar. Eu vou pausar a imagem, porque ela não está em looping, para ficar melhor para vocês verem. Então, aqui, ó, foi incidental esse diagnóstico. O indivíduo foi fazer um pré-operatório, e aí deu uma alteração no exame dele, pediram um CAT, e aqui no CAT o que a gente viu? A injeção, que o catéter na coronária esquerda, no seio da coronária esquerda, realizada a injeção de contraste, e a gente vê que esse contraste ele enche toda a coronária esquerda, uma coronária muito dilatada, muito ramificada, muito tortuosa, e essa coronária esquerda ela se comunica com a coronária direita. Só que a coronária direita ela vai desaguar aqui no tronco da pulmonar. Vejam aqui, então, o enchimento do tronco da pulmonar. Na tomografia desse indivíduo, com reconstrução tridimensional, a gente vê justamente isso. A coronária esquerda está aqui por trás, uma origem normal, o seio coronariano esquerdo, bastante ectasiada, né? Esses vasos eles crescem bastante e eles emitem colaterais para a coronária direita, que está aqui saindo, tendo a sua origem no tronco da pulmonar. Vejam bem que o tronco da pulmonar, aqui é a aorta, e a coronária direita com origem no tronco da pulmonar. Como o sangue sempre vai passar de um sistema de alta pressão para um sistema de baixa pressão, então ele vai correr a coronária esquerda, perfundir a direita e cair no tronco da pulmonar, que é o que a gente vê ali na angiografia. E, como a gente disse, pode também haver alterações, origem anômala, onde a coronária vai se originar na própria aorta e não no tronco pulmonar. Felizmente, isso é mais frequente. Aqui uma angiografia rotacional, uma coronária única com origem no seio coronariano direito. Então, aqui a gente tem o catéter apoiado nesse tronco comum, nesse tronco único. Aqui a coronária direita e aqui a artéria descendente anterior e aqui atrás a artéria circunflexa. Então, essas alterações podem ocorrer com a artéria originando no tronco pulmonar ou mesmo da aorta. Bom, uma vez definido se a origem é no tronco ou na aorta, a gente tem que definir qual vaso que está apresentando origem anômala. Quando a origem é do tronco da pulmonar, quando se trata da coronária direita, com origem no tronco da pulmonar, essa síndrome é chamada de ARCAPA. Nada mais é que a abreviação de Anomalous Right Coronary Artery from Pulmonary Artery. Então, vem do inglês, essa síndrome ela é bem infrequente, ocorrendo em 0,02%, esse caso que a gente demonstrou agora, e na maioria das vezes há uma grande rede de colaterais de comunicação da coronária esquerda com a coronária direita. E algo menos frequente ainda, que é o ALCAPA,
que é quando a coronária esquerda, o tronco da coronária esquerda, tem origem aqui no tronco da pulmonar. Essa é uma condição de grande gravidade, porque há uma isquemia muito importante do ventrículo nessas situações. Felizmente, ela é bem rara e a gente vai falar um pouquinho mais detalhado do tratamento à frente. E quando essas coronárias são anômalas, mas têm origem na aorta, a gente tem uma situação um pouco mais confortável, embora, dependendo do trajeto, também pode haver riscos, né? Então, como eu tinha dito, dessas alterações, a mais comum é a coronária circunflexa com origem junto ao seio da coronária direita, seio coronariano direito, e depois disso é a direita com origem no tronco, junto ali ao tronco da coronária esquerda ou em ósseo separado, né? E a gente vai ver alguns casos desses. Mas são várias as anomalias que podem acontecer. Então, aqui, ó, a gente tem um catéter na coronária direita normal, no seu trajeto habitual, só que esse escape de contraste aqui proximal, a gente já consegue ver que está aparecendo um vaso aqui. Esse vaso é a artéria circunflexa que está saindo do seio coronariano direito. Então, aqui a artéria circunflexa corre, aqui nesse caso, posterior e vem irrigar aqui o território da CX. E aqui a artéria descendente anterior, saindo do seio coronariano esquerdo, com seu trajeto habitual. Aqui a gente tem um outro exemplo, mas nesse caso aqui, o que ocorre é que a coronária direita, ela tem origem no seio coronariano esquerdo. Então, aqui o catéter está bem próximo do tronco da coronária esquerda e pegando aqui a coronária direita, que ela tem esse trajeto anterior e aqui começa a correr no sulco atrioventricular, tá? E aqui a gente consegue ver bem essa alteração. Então, o catéter aqui, no seio coronariano esquerdo, para que eu injeto o contraste, eu pacifico bem aqui o tronco da coronária esquerda, né, a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa, e vejo aqui, bem ao lado, a coronária direita, com sua origem, depois ela segue seu trajeto habitual. Bom, aqui um outro exemplo, todos os casos do serviço, tá? Em que a gente tem... Tá? Bom, então aqui a gente tem o catéter no seio da coronária direita, e aqui do seio coronariano direito a gente vê que também aparece um outro vaso, né? Como naquela imagem anterior. Só que é a artéria descendente anterior. E vocês podem notar que ela, embora não saia com uma angulação muito grande aqui proximal, ela tem um aspecto de compressão desse segmento proximal do vaso, o que pode ser um grande risco para esse indivíduo. Ele pode ter alterações isquêmicas, pode ter morte súbita, pode ter um evento, principalmente durante prática de exercício. Então, aqui a coronária direita, no seio coronário direito, a descendente anterior saindo do seio coronário direito, aqui a CD bem ao lado, e aqui o catéter no seio coronariano esquerdo, e a gente consegue ver a artéria circunflexa no seu trajeto habitual. Aqui um outro caso também bastante interessante, em que a gente tem a coronária direita aqui no seu trajeto habitual, no seio coronariano direito, uma atresia do tronco da coronária esquerda, pode ver que tem um pequeno vaso aqui, algo bem rudimentar, e a coronária esquerda, ela tem origem no seio coronário direito, corre então para o lado habitual, e aqui a gente tem a descendente anterior e a artéria circunflexa. Esse indivíduo, inclusive, tinha lesões graves aqui nesse segmento, e foi tratado e foi alvo de uma das nossas publicações. E aqui é aquele caso que eu tinha mostrado da angiografia rotacional, só que agora uma angiografia habitual, em que a gente tem
uma coronária única, né, saindo do seio coronariano direito. Vou pausar aqui. Aí. Bom, então aqui as três imagens. A coronária única, com origem no seio coronariano direito, a artéria coronária direita aqui, no seu trajeto habitual, e aqui a gente tem esse segmento que vai levar a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Então, aqui a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa, todas saem de uma coronária única no seio da direita. Vou tentar pausar cada imagem para eu conseguir passar. Esse é um paciente que foi atendido num quadro de síndrome coronária aguda, e na hora de fazer o cateterismo desse indivíduo, se percebeu que ele apresentava as três coronárias saindo do seio coronariano direito. A artéria culpada, que a gente consegue ver aqui, é a coronária direita, tem uma imagem sugestiva de tronco. Então, aqui a gente tem a coronária direita, certo? Aqui a gente já vê a sombra da artéria circunflexa, que aparece melhor aqui, melhor canulado aqui, e aqui a gente tem a artéria descendente anterior. Então, as três coronárias tinham origem separada do seio coronariano direito. Bom, uma vez definido, então, o vaso que está apresentando essa anormalidade, a gente deve definir, então, o trajeto coronário. Por quê? Isso aqui vai influenciar diretamente no tratamento. Existem 4 possibilidades de trajeto de uma coronária anômala, né? Então, o trajeto posterior, nesse caso aqui, uma coronária única, que tem origem no seio coronariano direito, que é o caso que eu apresentei agora há pouco, e ele passa atrás da aorta, né? Que é o trajeto posterior. E vai, então, irrigar e emitir a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Tem ainda a possibilidade do trajeto anterior, onde, nascendo aqui no seio coronariano direito, vai sair a coronária direita, a artéria descendente anterior e a artéria circunflexa, mas sem passar e ser comprimida aqui entre as grandes artérias. O trajeto interarterial, onde a coronária anômala ela vai correr entre a aorta e a pulmonar, a artéria pulmonar. Isso aqui é um risco, porque pode haver compressão dessa artéria, principalmente durante um exercício físico muito intenso, e levar o paciente a uma parada cardíaca e um quadro de morte súbita, né? E o quarto trajeto, mais difícil de definir, mas bem visto na tomografia, é o trajeto septal ou intramiocárdico, onde a coronária anômala ela vai cruzar pelo septo interventricular até o lado contralateral. Bom, o diagnóstico desses indivíduos é feito muitas vezes de uma forma tardia, quando ele tem algum evento, ou eventualmente algum indivíduo pode apresentar sintomas, embora seja raro. A história clínica é muito pobre, o paciente geralmente é sintomático, e dentre os sintomas que podem ocorrer são angina, sim, principalmente durante a execução de um exercício físico muito intenso, ou paciente com morte súbita abortada, e aí durante a investigação identifica-se essa coronária anômala. Para a investigação, o melhor método realmente é a tomografia, ela é superior à coronariografia para definir, porque pela tomografia eu tenho maior resolução espacial, eu consigo ver melhor o trajeto dessa coronária, consigo identificar de qual vaso ela está tendo origem e se tem alguma alteração na origem e nesse segmento proximal dessa coronária, se ela sai muito angulada, se ela está sendo comprimida entre a aorta e se ela tem um trajeto maligno entre a aorta e o tronco pulmonar, então eu consigo ver bem isso. E somado à tomografia, em alguns casos é importante realizar uma cintila, um eco ou uma ressonância com estresse físico, é fundamental que seja estresse físico, para avaliar a ocorrência de isquemia. Por quê? Às vezes essa coronária anômala, ela não tem um trajeto maligno, mas ela tem uma condição
onde ela está causando isquemia miocárdica. E isso é conhecido como fator de risco para morte súbita. Dentre os tratamentos, o tratamento de escolha para esses indivíduos é a cirurgia cardíaca, né? Então, indivíduos em que têm a origem da coronária esquerda, do tronco da pulmonar, esse é um indivíduo com indicação clássica para cirurgia, deve ser operado o quanto antes, porque realmente ele tem um risco muito grande de morte súbita. Aqueles indivíduos em que a coronária direita tem origem no tronco da pulmonar, se ele for sintomático, ele também tem indicação cirúrgica, onde é feito o reimplante dessa coronária. Quando não é possível fazer o reimplante da coronária, é feita, então, a anastomose, como a gente vê nos pacientes revascularizados, com safena, com enxertos arteriais, etc., a critério do cirurgião. Bom, naquele indivíduo que tem a origem da coronária direita, do tronco da pulmonar, mas ele é assintomático, só que apresenta já alguma disfunção do ventrículo ou isquemia atribuída a essa coronária anômala, ele também está indicado cirurgia nesse caso. Aquele paciente que a gente descreveu agora há pouco, ele tinha a capa, ele era assintomático e ele tinha um teste ergométrico alterado. Ele realizou depois exames de avaliação de isquemia com cintilografia, que não apresentou isquemia na cintilografia e foi, então, conduzido clinicamente. Bom, em relação às alterações em que a coronária anômala, ela tem origem na aorta, se o indivíduo apresentar angina típica e evidência de isquemia, esse indivíduo deve, então, ser submetido a uma cirurgia. Aqueles indivíduos que têm origem anômala da aorta, seja da CD ou da coronária esquerda, mas ele é assintomático, só que tem evidência de isquemia, ele também deve ser encaminhado para o cirurgião para avaliação e programação de cirurgia, com um nível de evidência 2A. E aqueles indivíduos em que a coronária esquerda tem origem anômala, também da aorta, ele é assintomático, mas o trajeto é interarterial, ou seja, aquele trajeto maligno, esse indivíduo, mesmo sendo assintomático, mesmo não tendo prova, evidência de isquemia, devido a esse trajeto maligno, ele deve sim ser encaminhado para a cirurgia. Então, a cirurgia é, a princípio, o tratamento de escolha. Em aqueles casos em que não dá para fazer cirurgia, é possível o tratamento percutâneo? É sim, o tratamento percutâneo é factível, a gente vê isso em alguns relatos, inclusive relatos realizados aqui no nosso serviço. No entanto, para casos selecionados, são pacientes que, por algum motivo, não têm uma boa condição cirúrgica ou não pode ser encaminhado para cirurgia cardíaca. É uma situação de exceção, porque a gente não conhece como vai se comportar o stent nessa situação de estresse a longo prazo. Geralmente, esse paciente está sendo abordado, ele tem um trajeto maligno, interarterial, esse stent implantado ali, ele teria compressão ao longo do tempo, e a gente não sabe se ele poderia isso levar a uma fratura, algum tipo de problema com a estrutura desse stent. Ou outros casos que são realizados são quando a coronária ela sai muito angulada, levando a uma estenose do ósseo, né? Então, a gente também não sabe o comportamento a longo prazo dos stents nesse tipo de situação. A princípio, o follow-up pequeno que a gente tem, os pacientes evoluem muito bem, né? Mas a cirurgia cardíaca ainda se mantém como a principal indicação de tratamento. Aqui um resumo geral, então, dessas anomalias, né? É fundamental quando a gente tem a suspeita, então, um indivíduo jovem que teve uma síncope durante um esforço físico ou que teve uma morte súbita abortada, esses indivíduos devem ser submetidos a uma tomografia. E sendo identificado qualquer uma dessas alterações, então, um trajeto maligno da coronária esquerda, seja da descendente anterior ou do tronco da coronária esquerda completa, ou uma origem anômala da pulmonar, seja da coronária esquerda ou da coronária direita, esse paciente deve realmente ser avaliado quanto à necessidade da cirurgia cardíaca. Os demais casos de baixo risco, a gente vai só acompanhar esse indivíduo. E algo que ainda é bem certo é quando é a coronária direita que tem um trajeto maligno.
essas situações que precisam de uma avaliação melhor, tem que elucidar bem a questão de sintoma, tolerância ao esforço, se tem algum grau de disfunção ventricular e se tem isquemia em algum teste provocativo com esforço físico. Se tiver isquemia, vai também para a cirurgia. Se não tiver nada, esse paciente pode, a princípio, ser somente acompanhado. Bom, então aqui a gente vai fazer um resumo apanhado geral de tudo que foi falado aqui e, assim, os pontos-chave que devem ser lembrados. Então, sempre que um paciente jovem está se apresentando com angina ou teve, sim, principalmente durante um exercício, ou morte súbita abortada, deve-se levantar essa suspeita de uma possibilidade coronária anômala e realizar a investigação desse indivíduo. O diagnóstico anatômico é feito com a tomografia de coronárias, um exame realmente que dá uma imagem muito bonita e define, de uma vez, essa anatomia. A avaliação de isquemia, seja com sintilo, o eco ou ressonância, sempre com estresse físico, e em pacientes assintomáticos em que foi identificado esse trajeto benigno, porque pode mudar a conduta para esse indivíduo. A cirurgia deve ser indicada para aqueles pacientes com trajeto maligno da coronária esquerda. Para a coronária direita, a gente falou que depende de sintomas de alteração ventricular ou da presença de isquemia. E para aqueles pacientes que têm coronária esquerda anômala, com origem no tronco da pulmonar, coronária direita anômala, sintomático, também com origem no tronco pulmonar, tenham sintomas ou disfunção do ventrículo, ou isquemia, a cirurgia deve ser indicada. E na impossibilidade de tratamento cirúrgico, lembrar sempre que o tratamento percutâneo pode sim ser uma alternativa e deve ser tentado. Bom, pessoal, era isso. Peço desculpas que eu mudei a apresentação aqui de plataforma e os vídeos acabaram não rodando da forma que deveria. E se alguém quiser rever alguma imagem, quiser discutir alguma coisa, estou aí aberto. As imagens ficaram lindas, Adriano. Muito obrigada. São muito interessantes, né? Então, principalmente assim, depois da difusão, né, realmente da angiotomografia, acho que chamou mais atenção ainda, né, dos clínicos, dos hemodinamicistas, sempre foi um foco muito curioso para vocês, pela questão até das dificuldades técnicas, né, às vezes de cateterização de alguns eixos, mas com a angiotomo, né, eu acho que despertou muito mais a atenção dos clínicos. Recentemente, nós fizemos uma discussão clínica com um grupo de Brasília sobre um paciente, inclusive meu paciente, eu acho que era o paciente do Fernando, e aí o Fernando compartilhou comigo esse paciente, e aí depois o paciente seguiu lá no ambulatório. E a gente discutiu exatamente isso, porque isso acontece com várias etiologias, né, de alterações coronarianas, não só nas anômalas, na aterosclerose também, que um teste dá positivo, outro teste dá negativo, né? Então, esse paciente tinha sintilo negativo e teste positivo, pode acontecer comigo, né, com você, com várias pessoas. E o paciente é assintomático, um paciente com um bom condicionamento físico, uma prática regular de uma atividade moderada e intensa. E aí nós questionamos, né, essa questão do tratamento. Sempre que você conversa com um cirurgião, não é o caso preferido do cirurgião operar também, né? Tecnicamente complicado também para o cirurgião. Reimplante coronário sempre é complicado, né? Isso. E aí nós temos uma revisão, né? A conclusão, vou só passar para você que a nossa conclusão foi de tratar mesmo percutâneo, esse paciente mesmo, ele sendo assintomático pelo risco da morte súbita. Qual que era a coronária? Por ter as características, acho que principalmente a angulação muito intensa, né? Então, aquelas características, no trajeto interarterial mesmo, da coronária esquerda. Sim. Então aí realmente mesmo... Desculpa, da coronária direita, a Larissa estava falando, Ah, tá. E Aí, aí, na área inclusive... direita, a angulação é importante isso. A angulação, e a gente vê muito isso na hemodinâmica, você vai, injeta, você vê que ela tem uma dobra na coronária, você não vê sinal que é placa, nada disso, mas a gente sabe que essa angulação acentuada durante um esforço, onde o indivíduo ele tem um aumento da pressão, tanto pressão arterial, pressão pulmonar, esse indivíduo ele pode levar uma isquemia naquela região e ter um evento, ter uma arritmia e realmente uma morte súbita. E aí eu estava, você falando, né, essa questão do tratamento percutâneo,
Não foi nada assim com um critério técnico, né? Metodológico, mas é um artigo que me chamou muita atenção. Eu acho que ele é de 2021, acho, e ele avaliou depois de 10 anos pacientes com tratamento percutâneo da coronária direita, né? E segmento de 10 anos, né? E excelentes resultados, tanto acompanhado por métodos funcionais, né? Fizeram até de novo angiotomo em alguns pacientes e aí com excelente resultado. Então agora a gente já está começando a ter essas publicações, né? E eu acho que vai agregar bastante em relação ao tratamento percutâneo. É igual, como eu te disse, são publicações assim, né? A pessoa relata aquele série de casos, assim. Sim. Porque as diretrizes, elas pesam a favor da cirurgia, né? Todas falam a favor da cirurgia. Só que a gente vê, porque o que acontece? É uma plataforma, o stent, que ele não foi desenvolvido para esse tipo de situação, né? Então, assim, as empresas, elas não se comprometem em dizer que ele suporta e que ele vai bem nessa situação, até porque são condições raras. É difícil você fazer um estudo grande, onde você consiga, você viu lá, não chega a 1%, né? E os que precisam de tapa ainda é muito menos do que isso. Então, é difícil você fazer um estudo grande em que você consiga ter um volume de pacientes para poder acompanhar e chegar a uma conclusão lá na frente. Mas, a partir dessas séries de casos, e a gente já tem no serviço 4 casos tratados, e isso a gente está falando de 2019 para cá, esses pacientes evoluíram super bem, e tecnicamente também é um desafio para nós, porque, igual na coronária direita, muitas vezes você tem que colocar ele na origem, mas você não pode deixar muito para dentro da aorta o stent. Só que você perde a origem, você também não resolve o problema. Então, também é um desafio técnico para nós, mas felizmente a gente tem tido bons resultados. Os casos realizados cumpriram o papel, resolveram o problema. O paciente que tinha isquemia melhorou a isquemia e até agora está indo super bem. Excelente. Obrigada. Maurício? Alguns comentários aqui, dizendo parabéns pela aula, pelos slides, né? Excelentes imagens, assim, muito didático. E realmente é um tema que eu gosto muito, que eu estudo bastante, a ponto de me encorajar lá no começo a fazer esses casos do ponto de vista percutâneo. Um comentáriozinho sobre Alcapa e Arcapa, que é as origens da artéria pulmonar. Em geral, esses casos se apresentam no recém-nascido, né? São aqueles recém-nascidos que desenvolvem insuficiência cardíaca. É muito difícil, como esse caso que você mostrou, e eu me lembro bem que na época a gente ficou espantado, né? Ele tinha 70 e poucos anos, se eu não estou enganado. Era um esse caso. Isso não é comum. O comum da Arcapa e Alcapa, da origem anômala da artéria pulmonar, a apresentação é insuficiência cardíaca no recém-nascido e é um caso cirúrgico desde o nascimento, em geral. Bom, sobre as outras coronárias, originando da aorta e sobre o tratamento, o comentário que eu queria era reforçar o que vocês já disseram, Débora, vocês já disseram. Assim, a gente vê em diretriz que o tratamento é cirúrgico, mas se você aprofundar no fundamento da diretriz, são todos muito pobres do ponto de vista de sustentação científica. Todos são baseados em alguns relatos de casos. E você bem explicou o motivo, né? Uma incidência muito baixa do evento, se acaba não gerando evidências, né? Então, a gente tem diretriz, mas não tem evidência científica forte. Pode ver que a evidência tudo é C. Todas são C. Tudo é consenso especialista. Consenso especialista baseado no histórico. Por quê? Porque, historicamente, a cirurgia aborda esses casos há mais tempo, não necessariamente mais efetivamente. E quando a gente começou a fazer percutâneo, a gente viu que havia um ou outro caso na literatura, foi entendendo que havia essa possibilidade segura, né? Então, eu acho que isso vai demorar a virar uma diretriz, né? Como diz lá o chefe das diretrizes de valvopatias do ECC, diretriz é que nem salsicha, né? Se você vê como é feito, você não come nunca. Então, eu acho que é importante a gente saber disso, não é uma crítica
as diretrizes, porque elas servem para nos dirigir, mas é um alerta, né, de que nós devemos ter aquele olhar atento sempre. Temos que ponderar sempre cada caso. E nos casos que a gente fez, eles não eram casos de alto risco cirúrgico. Eles foram casos que a gente explicou bem, junto com o próprio paciente, a família, e eles optaram por fazer, e por escolher essa opção. Né? A gente entendeu que havia a possibilidade técnica de fazer, realmente não é fácil, como você colocou, posicionar ali o stent não é como a gente posiciona todos os dias. A quantidade de stent que você deixa na horta. Uma coisa muito interessante que parece que agora, com as imagens de angiotomografia, a gente aprendeu é que mais importante, talvez, do que o trajeto é a origem, a angulação e a forma como se origina. Né? Então, se a coronária nasce num formato de fenda e tem uma angulação muito grande, a gente fala para trás, mas lógico que depende do referencial, e isso é fácil de entender se você imaginar uma mangueira de jardim que você dobra. Né? É exatamente isso que acontece. Você faz uma fenda e diminui ali, provoca uma estenose ali, que não é aterosclerótica. Então, são essas as observações que eu queria colocar para a gente entender que a opção percutânea, eu acho que ela é, analisando caso a caso, tão boa quanto a cirúrgica. Você pensar numa pessoa de 30 anos, colocar uma ponte de safena, também isso foi ponderado. Eu não sei se o Arthur está aí na sala, mas foi ponderado, foi discutido com a equipe da cirurgia e foi uma ponderação que o próprio Arthur fez. Porque quando a gente fala reimplante de coronária, teoricamente parece uma coisa fácil, né? Então, o cirurgião chega lá, tira ela dali e põe ela do outro lado. Não é. Abordar aquela região da coronária, entre o tronco da pulmonar e a aorta ali, é extremamente difícil. Segundo os cirurgiões, não sou cirurgião, né? É praticamente impossível. Então, eles sempre preferem um enxerto, né? Ou quase sempre preferem um enxerto nesses casos. Então, acho que é importante a gente entender que não é tão simples assim a cirurgia, não é tão simples assim a angioplastia nesses casos, não é tão simples assim decidir, mas que são duas opções seguras. O importante é seguir esse paciente de perto. A tomografia é um diferencial enorme, muito mais do que o cateterismo. O diagnóstico é tomográfico. Acho que você chamou bem a atenção que pacientes jovens com qualquer suspeita de isquemia, que não preenche nada de aterosclerose, vale muito a pena fazer uma angiotomografia, principalmente se são esportistas, né? Teste positivo, aqueles testes meio diferentes, com infra muito grande, com supra, eventualmente. Então, acho que essas são as mensagens que eu gostaria de acrescentar aí no que você disse, para a gente reforçar e finalizando de novo a questão da angiotomografia, o quanto que a gente passou a ver isso mais, né? Eu me lembro que desde a minha residência, quando a gente vinha, a gente chamava o hospital inteiro para ver uma coronária nova. Agora, por conta da tomografia, a gente volta e meia se esbarra com a coronária nova. Então, como que um método diagnóstico pode fazer muita diferença num tratamento, né? E ele muda a incidência e prevalência de doença. Porque aqueles estudos lá que você se referiu, eles eram todos de necrópsia. Uhum. Né? Hoje mudou bastante isso. Eu acho que é um tema fantástico isso aí das cardiopatias congênitas, né? E eu não vou longe, né? No início da minha residência, a gente chamava todo mundo para ver uma coronária nova. Pô, que legal, aqui, ó, uma coronária única. E assim, na época, a tomografia, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje, não tinha nos hospitais tomografia de coronária, e a gente tinha dificuldade para definir o trajeto. Às vezes, a gente tinha que fazer um acesso, até uma das técnicas, né? Você faz um acesso venoso, deixa uma guia no tronco da pulmonar, para você ter uma referência tridimensional, para saber por onde aquela coronária está passando, né? Mas você não consegue identificar se é interarterial ou septal, por exemplo, às vezes fica difícil de definir. Então, assim, a angiotomografia realmente foi uma revolução, são imagens belíssimas, para quem gosta do assunto, realmente se encanta, né? Não tem como não chamar a atenção. E, às vezes, para quem tem um pouquinho de dificuldade de ver, bagunça tudo, igual tipo na arcapa ou mesmo na alcapa, em que há uma tortuosidade e uma ectasia muito grande dessas coronárias, vira uma bagunça.
para você entender o que está acontecendo ali. Mas com cuidado, com exame caprichoso ali, você consegue identificar. E, obviamente, na tomografia, essa resposta é fácil. É isso mesmo. Boa. Muito Adriana, bom. deixa eu te fazer, eu quero fazer umas perguntas de origem técnica aqui mesmo, para discussão aqui de como conduzir isso. Então, se o cardiologista te encaminha esse paciente, você descobre esses eventos e, por exemplo, opta pelo implante de um stent num trajeto anômalo desses intraarterial, por exemplo, intraarterial. Aí, nessas condições, eu ia te perguntar assim, o que você acha, então, você que é hemodinamicista, do acompanhamento? Quando repetir e como repetir? Porque eu fico pensando assim, a angiotomografia ainda vai responder isso, uma prova de função, tipo a cintilografia, ou aí, eventualmente, uma nova angiografia? Qual é a recomendação que você, como especialista, daria para o cardiologista, que é o que o paciente vai acabar perguntando para ele, né? Sim, o que eu vou fazer agora, né? Então, eu acho que assim, primeira coisa é acompanhar com o cardiologista questão de sintomas, ver se acabaram os sintomas, e qualquer sinal de retorno desses sintomas é um sinal de alerta, o paciente tem que ser reinvestigado, tem que ser reacessado de alguma forma. Após a realização do procedimento, eu acho que um tempo aí de 6 meses é um tempo muito bom para você avaliar se essa isquemia sumiu completamente, se desapareceram todas aquelas alterações que o paciente vinha tendo, mas isso por meio de exames provocativos, né? No consultório, ele tem que comparecer antes para saber. Primeiro, conferir o uso da medicação que ele tem que usar com o implante do stent, ver em relação ao esforço. Eu acho que pôr o paciente para fazer uma atividade física monitorada é importante nesse princípio, que você vai vendo a condição e a melhoria, porque esses pacientes, quando têm isquemia, na maioria das vezes, eles desenvolvem arritmia, várias coisas relacionadas a essa isquemia. E, a longo prazo, a realização de um cateterismo de check-up, de revisão, não há necessidade disso, até porque, como a gente disse aqui, a tomografia realmente tem uma definição muito melhor. O que se pensa, o que se pode acreditar pode acontecer a longo prazo, que é um certo receio que tem, é a fratura desse stent colocado, porque a gente não sabe, ao longo do tempo, a cada batida, por quantas vezes ele vai tolerar aquele movimento recorrente, entendeu? Mas o que a gente tem visto é que a fratura de stent, infelizmente, é muito rara de acontecer. Mesmo esses stents mais modernos, stents da estrutura mais fina, eles têm uma liga realmente muito resistente. Você acha que quando implanta o stent, no momento do implante, é válido fazer um ultrassom, um OCT depois para ver como ficou esse resultado ou não é importante? O que você acha? Logo no momento que você optou pela intervenção e colocou o stent, você acha que é o caminho para a gente poder? A gente até discutiu isso, se vale a pena padronizar essa tag, já que é uma coisa ainda off-label. E eu acho que assim como o tronco da coronária esquerda, há uma década atrás, seria desafiador fazer um stent, hoje já é lugar comum, pela ciência mesmo mostrando isso. Então, o quanto nesse começo desse processo fazer um exame de imagem reforçaria isso? Muito boa a sua pergunta. E assim, a correlação que você fez também é muito precisa. Hoje em dia, a angioplastia de um tronco de coronária esquerda, que é uma área muito sensível, que a gente sabe que o resultado tem que ser ótimo, porque tem risco para o paciente, é mandatório fazer com exame de imagem, né? Da mesma forma, se a gente for transpor para essa coronária anômala, eu estou tentando evitar a morte súbita do indivíduo. Então, se eu otimizo o meu implante do stent utilizando o método de imagem, com certeza, eu não tenho dados, mas assim, pensando que no tronco da coronária esquerda isso reduziu a mortalidade e o racional é o mesmo, muito provavelmente você vai com certeza reduzir eventos para esse indivíduo, vai melhorar o implante, vai evitar que ele tenha que passar no futuro por outros procedimentos. Concordo plenamente, Adriano. Acho que o IVUS ou o OCT ajuda demais para você, mesmo programar antes, né? E aí a angiografia ela tem muita limitação, né? Às vezes você acha que o stent está lindo, e aí a hora que você passa um OCT ou um IVUS, você vê lá tem uma haste que está solta, que não está bem apoiada na parede do vaso, ou uma área que não expandiu adequadamente, pode expandir melhor. Enfim, tem como melhorar o seu procedimento, a qualidade do seu implante. Perfeito. Tem casos que você consegue ver a compressão. Consegue. E a gente pensa em traqueto intramiocárdio, né? Na ponte miocárdio, que o stent tem a placa que você põe, você vê lá a compressão em cima do stent. Isso pode tanto programar a intervenção, como conferir o resultado imediato para você saber se vai ficar mais tranquilo ou menos tranquilo, ou se vai ficar perto do cirurgião.
Exatamente. E assim, é um desafio de alguma forma, Juliano, porque as fontes pagadoras não querem liberar eles. Até para tronco, às vezes, a gente tem dificuldade de conseguir uma autorização desses métodos de imagem, mas acho que a gente tem que ser vigilante, a gente tem que insistir nisso, porque é para o bem do paciente. Uma coisa que está na literatura, no tronco, a gente até fez uma série, uma coorte aí de tronco, a verdade o 40% dos casos ultrassom, o resto vai na visão do cara, então acaba que é mandatório, mas na prática não se usa. Mas eu acho que Exatamente. nesses casos especiais de anomalia, de malformação aí, eu acho que é bastante importante, na minha visão é bastante importante, a gente até discutiu sobre padronizar isso, até para os revisores nos cobram isso quando a gente vai submeter isso para a revista. Como é que ficou isso imediatamente? É só na Sim, sim. avaliação clínica? É uma pergunta que ele sempre faz, sempre eu tive que responder isso. E aí reforçar aquele aspecto. Olha que legal que como você falou, quando eu estava no começo da residência, aparecia uma dessas, chamava todo mundo para ver. E a gente depois criou esse hábito de documentar esses casos. Então, a gente já tem aí uma casuística aí de algumas publicações aí sobre o assunto, e é importante associar, encontrar alguma coisa diferente com trazer alguém e o grupo relatar isso cientificamente, porque isso agrega valor ao grupo e aos colegas que um dia vão se deparar com a mesma coisa e vão falar, o que que eu faço? Começa a aula aqui, respondendo essas perguntas no final, quem for assistir isso no futuro no YouTube vai falar, poxa, então é assim que os caras sugerem, e aí consegue entrar em contato com qualquer um de nós. Então, fundamental esse encaminhamento para publicação também, deixar isso. E uma coisa legal, ô, Juliano, que você falou aí, eu fazendo revisão, eu tenho um arquivo de imagens que eu fui formando ao longo da residência, e aí, muito tempo que eu não mexia, né? Enfim, a hora que eu fui ver as imagens, ir atrás das coisas que eu tinha para poder usar para aula, né? Nesse banco de imagens, tem muita coisa ali que a gente pode gerar publicação e que estava ali esquecido, porque na rotina você acaba... Então, assim, só de coronária anômala eu devo ter lá uns 15 casos guardados. Isso os que eu vi e que eu guardei, né? Com certeza, se a gente procurar no nosso banco de dados, nós temos muitos outros casos, e eu acho que cabe aí um trabalho belíssimo em cima disso aí, levantando a nossa casuística, o que foi feito, como é que estão esses pacientes, tentar entrar em contato, quem que operou, quem não precisou de operar, quem ficou bem, enfim, acho que dá um trabalho legal. Obrigado, amigo. Parabéns. Aí, Mais então. alguma pergunta, gente? Então, a doutora Débora, fica à vontade. Muito obrigada, Adriano. Muito edificante, né, a sua apresentação. E tem uma frase do Charcot que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, que a doença é antiga, ela está lá há muito tempo, ela existe há muito tempo. Ela é a mesma, ele ainda cita assim, ela é a mesma e ela existe há muito tempo. O que muda é a maneira como a gente olha para ela, né? Eu acho que nas anomalias de coronário, com essa nova proposta, né, de tratamento, e eu sempre falo que a hemodinâmica é aquele clichê do alvo em movimento, porque os stents melhoraram, as técnicas melhoraram, né, com os complementos de imagem intracoronariana. Então, eu tenho certeza que daqui a uns anos a gente vai assistir essa aula e vai falar aí, ó, tá vendo? Bem que a gente falou que é uma opção. Tá bom? Bom dia a todos, muito obrigada novamente, Adriana, a todos vocês. Ótima Bom dia, semana. obrigado. Bom Tchau, dia, tchau. pessoal. Obrigado.